Acessando saúde espiritual. Você sabia que no Brasil, pesquisa 4/9/2020, tomei o cuidado aqui, tem pessoal do IBGE aqui, vai me chamar a atenção se eu ficar brincando com um instituto sério desse, não é, Marta? Um instituto seríssimo, o pessoal trabalha. Alguém uma vez aqui fez uma brincadeira no púlpito, eu tive que me retratar nas redes sociais com os funcionários do IBGE da igreja, porque brincaram com o instituto sério. O instituto é sério, a pesquisa é séria, os dados são realmente dados para tomada de decisão. Em 4/9/2020, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, disse que 7 em cada 10 brasileiros dependem do Sistema Único de Saúde, pois é o único meio de acesso à saúde. Se 7 em cada 10, repito, se 7 em cada 10 brasileiros dependem única, exclusivamente, totalmente do sistema de saúde, em tempo de pandemia, eu vou dizer para você, tem mais de 150 milhões de pessoas sem acesso à saúde do Brasil. Eu vivo isso na pele, meus irmãos, na pele. A quantidade de pessoas que chegam ao pastor, meu telefone é publicado aí na capa do seu boletim, está no site da igreja, a quantidade de e-mail, WhatsApp, é quase que eu sou mais acionado que o CISREG do Rio de Janeiro. E é pedido de ajuda, e a gente tem que orar mesmo, orar, agir, Senhor, vamos lá, o que vou fazer? Pastor Lucas, Adiel, Marta, Paulo, Daniel, vamos lá, Anselmo, né, Felipe, nós vamos juntos. E a gente vai tentando um caminho. Mas a falta de acesso à saúde é tão grande, que às vezes quando o indivíduo já diz que a questão de saúde já começa a tremer e chorar, porque você fica impotente. Eu tenho um plano de saúde, irmãos, de qualidade, meu plano de saúde de qualidade, a igreja e os irmãos me dão um plano de saúde de qualidade. Eu tenho vergonha de dizer isso, porque às vezes meus irmãos e muitos não têm, mas eu tenho. Mas pensa a dificuldade que você tem de acessar a saúde. Regina, pensa na dificuldade. Já desse adoeci, Josi, parei no hospital. Aí cheguei lá, exame de Covid, o plano de saúde não dá, não está autorizando, porque são muita gente. Falei, uai, eu estou pagando para quê? Afinal de contas. Você me disse assim na lata, lá no hospital mais bambambam do bairro, que eu não vou dizer o nome, no plano mais bambambam, que eu não vou dizer o nome, não quero fazer propaganda, também não vou denegrir mais ninguém, eu acho ruim, mas é o que tem. O cara me diz assim, na lata, nós não estamos fazendo, porque todo mundo quer fazer esse exame, e o plano não dá. Eu falei, meu Deus, eu pago o negócio 25 anos, para quê? Aí, doutor Alexandre, lá, vamos lá no posto de saúde. Fui lá no posto de saúde, irmãos, aí tem hora que a gente diz, quando funciona, funciona. Entrei, fui melhor atendido, não paguei nada. Fui lá, dei minha carteira, eu morador da rua, do posto, somos residente do bairro, tem direito. Aí dei minha carteira de identidade, não tinha uma boleta paga de 25 anos do plano mais caro. O jeito me atendeu, botou fiz a tomografia no posto de saúde. Aí meu plano ficou com vergonha, quando eu levei no médico e mandou me chamar, e aí tentou consertar todo o estrago, né, que aquilo estava causando a imagem dele. Eu falei, a imagem dele é a minha saúde, né, tanto financeira que paga o cara e não tem assistência. E por que eu estou contando essa história chata, absolutamente agressiva e estranha logo na introdução do sermão? Se 7 em cada 10 brasileiros dependem exclusivamente de saúde e querem buscar saúde e não têm acesso, eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Saúde espiritual, todo mundo tem acesso. Saúde espiritual você não paga, você não fica na fila, não tem carência. Se você quer, você tem. Saúde espiritual você tem acesso, diga amém. É isso, irmão. Hoje, buscando ovelhas saudáveis, nosso pastor nos desafiou de manhã a exercer os nossos dons, a colocá-los em prática. Isso é saúde, porque através dos nossos dons, das nossas ações, sabemos o quanto saudáveis nós estamos. É no meio da luta, da provação, da adversidade, que quando nós agimos e manifestamos a qualidade de sabedoria, o poder de tomar decisões espirituais, é ali no meio da provação que você descobre, esse crente tem saúde. Assisti o pastor Gunter agora à tarde ali no sermão, e não pense você que eu não assisto, eu assisto os pregadores do Brasil, os melhores, dentre eles o pastor Gunter, assisti com vocês, terceira idade, quem não assistiu, devia assistir, deve estar gravado, vá lá, procura o pastor Gunter, que mensagem, dizia o pastor Lucas aqui, a lucidez, é impressionante o fio teológico do nosso pastor. Ele não se desvia da verdade de Deus, por ter o poder de escafandrar as profundezas da Escritura, de mergulhar ao intenso do oceano de Deus. Um homem que lê as Bíblias no original e a traduz e a interpreta como uma verdade de Deus aos homens, não tem como, pastor Adiel, é perfeita a aplicação do pastor.
E eu não estou falando do desempenho de um Billy Graham ou dos movimentos do oratório. Eu estou falando de sua perfeição sobre o texto teológico, sua percepção e capacidade de não se desviar em nenhum objetivo daquilo que é o princípio da palavra que ele está pregando. Porque não é só sabedor, ele vive aquilo que o Espírito Santo lhe colocou no coração. É isso que eu chamo de saúde espiritual. Quando colocado à prova, você vai notar o timbre do crente, a tarimba do crente, o perfil do crente. Eu começo essa mensagem, irmãos, dizendo aos irmãos que para ter acesso à saúde espiritual, você deve se lembrar que esse texto nos diz que para a igreja de Éfeso, para a igreja de Campo Grande, mergulhar e viver com saúde espiritual, em primeiro lugar, Deus designou uma liderança espiritual capaz de trabalhar a igreja de Cristo para que ela tenha saúde espiritual. Não sei se, Hugo, você recebeu os slides. Se recebeu, pode colocar, não é? Deus designou uma liderança espiritual capaz de trabalhar a igreja de Cristo para que ela tenha saúde espiritual. Na relação saúde espiritual e igreja, irmãos, liderança capacitada e comprometida é tudo. Como uma pessoa adoecida tem o poder de adoecer outros. É isso que é o tal do Covid, não é? Diz lá a matemática do Covid, eu não sei bem a matriz, né? 100 pessoas contaminam 131, né? Nas últimas cepas aí era esse o dado. Para cada 100, 131 são duplicados e contaminados. Quando louvo a Deus e agradeço a Deus a saúde da igreja, agradeço a Deus bondoso, cada liderança espiritual capaz de trabalhar com a igreja de Cristo. Agradeço a Deus porque Efésios 4:11 diz assim: Ele mesmo deu uns, aí eu quero destacar apenas a parte que me chamou a atenção para hoje aqui, uns para pastores e mestres. Aqui no texto, pastores e doutores, né? Pastores e mestres, a mesma coisa, pastores com capacidade de ensino, essa é a palavra grega, não há outra, e não há a ideia de duas personalidades, é uma só, a mesma pessoa com a capacidade de ensinar e de ser o mestre. Perfil aqui da igreja, está ali, pastor Lucas, né? Capacidade de pastorear e de ensinar. Alguns têm a capacidade de servir, doulos, outros têm a capacidade de treinar, não é? E tantas outras, mas pastor com a capacidade de mestre, de ensino. A igreja está posta assim e foi criada assim para que ela tenha saúde espiritual. Objetivo de um pastor mestre, de um homem de Deus que nos inspira, o aperfeiçoamento dos santos. Versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos. Quando olho para um texto como esse, entendo que o projeto de Deus é, amada igreja, maturidade cristã. Eu estou falando muito mais do que aquela classe lá do Ministério de Integração, que tem lá um excelente papel. Eu estou falando para muito além de uma classe ou de um período de nossas vidas em que nos matriculamos num currículo como esse. Efésios 4:13, se você está com a Bíblia aberta, você vai ver. Efésios 4:13, se a nossa equipe tiver a NVI, vai me ajudar. Efésios 4:13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, aí veja como é que diz a NVI, e cheguemos à maturidade, olha lá, e cheguemos à maturidade. A maturidade cristã, irmãos, só poderá ser alcançada com instrução sábia, com ensino consistente, com um viés poderoso do Evangelho pregado numa igreja que tem o poder e a autoridade do Espírito Santo de Deus. Como uma igreja saudável, com pastores saudáveis, vai constituir e vai formar uma geração de cristãos saudáveis. Filhos com DNA saudável foi a oração do apóstolo Paulo, quando ele mesmo percebeu que desejou filhos assim. 1 Coríntios 4:15, a equipe me acompanha, 1 Coríntios 4:15, você pode acompanhar-me também, diz assim: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, ou seja, ele está falando da igreja de Corinto, vocês podem ter mais de 10.000 professores que lhes ensinaram sobre Cristo. Agora diz assim: vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus, eu mesmo o gerei por meio do Evangelho. Gente, isso é muito poderoso, pastor Diel. Eu mesmo o gerei por meio do Evangelho. Que coisa preciosa quando desfrutamos de saúde como pastores e vemos pessoas sendo geradas a cada dia através do nosso ministério. Emoção minha domingo, quando o pastor Adiel traz o vídeo aí, não é? Daquele culto fúnebre do irmão daqui, em que eu estou lá nada preocupado com intelectualidade, eu estou nada preocupado com conhecimento, eu estou nada preocupado em passar minha bagagem teológica, no sentido de preocupado se eu estou transmitindo, eu estou preocupado em ser quem eu sou, em ser uma pessoa como eu sou, e de dizer de uma ovelha que eu perdi, que eu chorei muito, porque eu gostava demais. E naquele culto, o indivíduo que vem visitar a igreja naquele dia do funeral,
toma uma decisão por Jesus, né? Ama Jesus, quer seguir a Jesus, vem para a igreja e vem aqui, o pastor Adiel bota no vídeo, ele dizendo da chegada dele e do sermão aqui no culto. Interessante o sermão. Preguei o sermão, fiz apelo 1, o cara não foi, Adiel? Ele está aí hoje? Não foi não, está aí hoje não, né? Deve estar em casa. E primeira vez do apelo não foi, aí o pessoal, ele está aí? Ah lá, você está aí. Primeira vez você não foi. E a segunda? Não vou não. Ela vai pensar que eu estou querendo namorar ela, uma situação aqui, vai dar um negócio esquisito, não foi isso que falou? Eu não quero dar essa impressão, estou tomando a decisão verdadeira, eu não vou deixar o diabo me cirandar. Mas quando eu insisti, eu sou insistente no apelo, né, irmão? Fui terceiro apelo, agora não dá mais. E veio, não foi? E chegou até Jesus. Quando a gente vê um filho, irmãos, um filho nascer na fé cristã, é como dizer para o apóstolo Paulo, vocês podem ter muitos professores, mas pais mesmo em Cristo Jesus tem só um, porque diz aqui Paulo, eu gerei por meio do Evangelho, 1 Coríntios 4,15. O apóstolo Paulo gostava tanto de gerar filhos, irmãos, que em Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo diz, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Imagina Paulo usar uma linguagem como essa, né? Eu sentindo dores de parto. Primeiro ele começa Gálatas 4,19, meus filhos, olha que linguagem boa, né? Filhinhos queridos, eu os amo como filhos, é um pai falando com seus filhos, e ele diz assim, com dores de parto eu vou trabalhar até que Jesus possa nascer em vocês. Eu gerei vocês, mas eu quero ver Jesus nascendo em vocês, eu quero que as pessoas vejam Jesus em vocês. Como é bom, irmãos, ilustrar com a história da igreja, o que estamos vivendo aqui, filhos que vamos gerando, gente que a gente olha no corredor, né, pastora Adiel, e percebe perdida, e chama para dentro da sala, e dá uma olhada, percebe no dia a dia, esposa, marido, alguém liga, não é? Filho liga e conta uma história, a gente percebe que o negócio não está bom, e a gente, né, Lucas, se aproxima e traz para o gabinete, e começa a caminhar ali, de pouquinho a pouquinho, caminhando, com ligações, com textos, com sermões, com aplicações diárias. Daí um ano você olha um indivíduo absolutamente transformado, você diz que coisa linda é ver um filho gerado a partir dos ensinos do Evangelho. Irmãos, eu estava aqui ontem à noite, e peço até desculpa, pastor Henri, não mencionei na gratidão, é um lapso de tanta coisa, mas eu estava aqui sábado à noite, terminei ali com os jogadores de futebol, jantar, orei, e dei a benção para eles comerem ali, tudo, agradeci a equipe que fez a comida deles ali, tudo improvisado no sábado, mas saí dali para o jantar, que não tinha nada de improviso não, irmão, jantar daqueles, viu? Né? Tinha jarro, flor e cores e luzes, né? Decoração. Eu ficava mais olhando, a Angélica falava, presta atenção no sermão. Eu falei, o sermão eu já conheço, deixa eu ver a decoração. Eu estava encantado. Tanta coisa linda, pastora Ria, e a gente fica feliz de ver. Mas sabe por que eu fiquei feliz ali? De ver a entrega da nossa equipe pastoral para cuidar de gente, isso tem valor. Não é beleza, não é só, não é florzinha, não sei o quê. É aquele cuidado para cuidar de gente. Porque em cada mesa tem gente, ali tem crente, ali tem casal. E esses casais jovens que estavam ali comigo no sábado, né, Davi? Não é? A gente jantou junto sábado aqui. A gente pode olhar e dizer, estamos formando a igreja do futuro, então vale a pena investir em vidas. O que eu estou dizendo é que saúde espiritual a gente tem. O que a gente precisa é compartilhar e transmitir. Quem falou lá na palestra foi o pastor Lucas de Jose. Tem que ter coragem, irmãos. Tem que ter coragem. Estava eu e a Angélica sentada, daqui a pouco está lá a Josi lá, e negócio de flor não cheira bem, como é que é o negócio? Eu falei, meu Deus, que coragem é essa? E depois conta em detalhes como é que o marido dela vê o jogo de futebol. Eu disse a Angélica, não conta para ninguém essa minha coisa de futebol não, viu, Angélica? Que eu tenho vergonha. E ela contando tudo do Lucas lá, eu falei, mas eu fiquei me perguntando, por que Josi está fazendo isso? E Lucas também ali concordando, porque é importante a gente passar para as pessoas a nossa humanidade, as nossas fraquezas, mas dizer que nós somos aperfeiçoados todo dia por Deus, é dizer, meus filhos amados, a gente está caminhando junto, a gente está andando junto, a gente vai crescer junto, e tudo isso é para a glória de Deus. E vou falar um negócio para os irmãos, emocione, irmãos. Henri estava na mesa de som, o outro está pregando, um está dirigindo, quem não sabe está na fotografia. Eu fiquei olhando, nós formamos um exército ali para cuidar de pessoas, e isso é muito gostoso. É mais gostoso do que aquele bife de frango, a milanesa que eu comi ali no final. Foi muito melhor o encontro, a comida foi maravilhosa, mas que maravilha o encontro e o lugar que nós celebramos. É isso que o texto está dizendo, que Deus continue criando pastores, professores, instrutores e mestres que conduzam a igreja ao aperfeiçoamento, porque saúde espiritual no reino de Deus, todo mundo tem acesso, todo mundo vai desfrutar, basta se inspirar e se deixar inspirar pelos santos homens de Deus. Agradecemos sempre a vida dos nossos pastores, irmãos, que são para nós inspiração, pastor Belardim, pastor Laurindo, pastor Gunter,
né? Nossos pastores que passaram por aqui, né? Quantos dos nossos líderes e grandes pastores deixaram e marcaram a história da nossa igreja com suas vidas simples, mas com sua bondade, com sua visita, com sua misericórdia. Eu estava no almoço um dia com Odir e Zélia. Eu sei que a irmã Zélia, em momento do almoço, eu não lembro o motivo, ela me conta e começa a emocionar, dizendo que na hora mais difícil, em que ela estava doente, uma situação terrível, no meio da noite no hospital, quando ela abre o olho, irmãos, quem que está em cima dela orando? Pastor Belardinho de Amorim Pimentel. Aí, pastor, é a nossa certeza de que vale a pena servir. Eu sexta-feira tinha marcado com meu filho, está aí meu filho, minha esposa vai, não vai? Eu falei, dá para ir, eu vou levar o meu filho lá em Vassouras, faço lá a prova com ele, boto ele no carro, trago, tomo um banho e vou pro casamento. Eu tinha um casamento à noite. Tem hora que eu acho que eu sou o Superman mesmo. Eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse ido, não tinha dado tempo. Mas eu tinha programado ir. E de repente falei, não dá mais, aí Paulo, pedi ajuda do Paulo vai me ajudar. E eu não fui, por quê? Morreu a sobrinha da Márcia Passarelles, me ligou 7 da manhã, chorando, 7 da manhã, mandou lá o texto, mandou para Diel, perdeu uma menina de 39 anos, sobrinha, marido, no dia do ela morreu no dia do casamento, irmãos, documentação, tudo, cartório, morreu no dia do casamento dela. Como não se compadecer? A Diel me liga, eu falo, larguei tudo, Diel, fui para lá. Larguei tudo, eu e o pastor Alexandre está aí? Pastor Alexandre não veio hoje não, pastor Alexandre, um pastor novo, chegou, foi comigo. Irmãos, como é precioso aquele momento, para a família. Você chega naquele lugar, está tudo desconcertado, está tudo de perna para o ar, está todo mundo, sabe? Está tudo virado, o mundo está de cabeça para baixo, irmãos. A diretora da escola, ela era diretora de escola, está ali no Jazil, os professores estão ali, uma pessoa referencial na direção da escola, todo mundo admirava. Você tem que ver o que escreveram, né, dela, nos documentários. A gente chora, irmãos, de ver uma pessoa tão querida e emocionante. E quando a gente chega ali, eu, pastor Alexandre, lê um salmo, canta um hino, aquilo vai se arrumando, aquilo vai se acalmando, e no final você vê as pessoas te abraçando, né, sem poder, te abraçando, te agradecendo, como se você fosse uma pessoa do céu que desceu ali. Mas eu disse para pastor Alexandre, olha a importância da gente estar aqui e passar saúde espiritual para essas pessoas, porque, irmãos, onde Deus chega, o desespero vai embora. Onde Deus chega, irmãos, o conforto chega. Onde Deus chega, o consolo chega. Onde Deus está, ali há esperança. Agradeça todos os dias a vida dos seus pastores bondosos e carinhosos. Era sábado, 8 da manhã, me levantei às 6h30, 7 horas, tomei banho, fiz a barba, botei o meu melhor terno e fui de novo para o cemitério. Lá estava eu de novo. Tive na sexta, fui lá no cemitério sepultar a nossa irmã, 90 anos, irmã Paula Vieira, lá fui eu. Pensando que eu ia dizer, disse o pastor Lucas ali no jantar, o que eu vou dizer do casamento? Eu não tinha escrito uma linha para pregar ainda. E o sermão, Marcos, foi nascendo no carro. Eu dirigindo com a mão, o carro automático, escrevendo o sermão. Tem misericórdia do pastor Jesus. Cheguei lá, lotado de gente. A igreja estava, irmãos estavam, e ali eu pude trazer a palavra de esperança, de gratidão pela vida da nossa irmã Paula, e eu pude ver que precioso. Por isso Jesus vai dizer, e o apóstolo Paulo vai dizer através, Jesus e o Espírito Santo através de Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, eu vos dei pastores para levar a igreja ao aperfeiçoamento, ao crescimento, porque, irmãos, um pastoreio com Bíblia, com teologia, com cuidado, com apacentar de Deus, trará sim saúde espiritual à igreja de Cristo Jesus. Louvemos a Deus pela vida dos nossos pastores, que podem produzir pessoas saudáveis. Hebreus 13:7 diz, lembrem-se dos seus líderes, que vos falaram palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram, e imitem sua fé. Veja o texto, observem bem o resultado da vida que tiveram, e imitem sua fé. Emocionante ver o testemunho do Rodrigo dizer assim, pastor, estou olhando para o senhor. Foi isso que ele disse. Olhei nos seus olhos, pastor, estou olhando para o senhor. Eu disse, Rodrigo, que eu não te decepcione, que você veja Deus em mim todos os dias. Quando vejo um texto como esse, pergunto, por que na saúde todo mundo tem acesso? Porque, irmãos, se a saúde pega, irmãos, a doença também pega, e doença é contagioso. Veja Efésios 4:14, tenha cuidado, é só um alerta, não vou poder demorar, eu tenho que passar depois para o encerramento do integração, mas eu queria propor aqui umas reflexões. Efésios 4:14 diz assim, já está na tela? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá
ou para lá, por todo o vento de doutrina. Agora veja, preste atenção, depois do vento de doutrina, eu queria que você agora, se tiver a Bíblia, marca e atenta, hein? Isso pode estragar uma vida inteira, acabar com sua família, destruir seu lar. A astúcia e o que, irmãos? Esperteza, o que, irmãos? De homens, corra deles. Corra deles. Viu, Regina? Corra deles. Se você confia no seu pastor e na sua igreja, no seu trabalho, é bom você começar a desligar alguma coisa da TV aí, porque tem muita coisa que vai destruir sua casa. Tem muito ensino que vai abrir precedentes para acabar com a sua casa. Tenha cuidado. Quem vai lhe falar sobre Deus na sua casa, que fale com poder e com autoridade. Tenha cuidado, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Uma empresazinha de fazer sanduíche. Empresazinha de fazer sanduíche. Pegou crianças para distorcer a sexualidade de outras crianças. O inimigo não está brincando de fazer estragos. Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu nem consegui escrever uma letra sobre isso agora. Eu só faço chorar de tristeza de uma empresa com milhões ter o disparate de se envolver num negócio desse com crianças. É a maior sujeira que alguém poderia promover. Um adulto se prestar aquilo tem liberdade, o país, a liberdade que ele tem, eu quero. Agora, por favor, não use nossas crianças para isso. Há muita gente para corromper os nossos valores, há muita gente para desviar os nossos princípios. Por favor, ouçam os seus pastores e se livrem dessas doenças. Apaguem essas doenças, não transmitam essas doenças, não transfiram essas doenças, não fiquem comentando essas doenças. Você precisa olhar para Jesus, irmãos, autor e consumador da sua fé. 2 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz que esta gente perigosa que engana fraudulosamente faz do cristão e do crente um negócio. Aproveitadores. 2 Timóteo 2,17 diz que Himeneu e Fileto, gente que ensina de forma corrupta e destrutiva a palavra, distorcendo a palavra, tornam um câncer. Está lá, ó. 2 Timóteo 2,17, se você ler comigo, ó, o ensino deles alastra-se como o que, irmãos? Câncer. Louve a Deus pela vida dos seus pastores, generosos, bondosos, que têm trabalhado e lhes ensinado com desprendimento, com sinceridade, a palavra de Deus. Isso é saúde, irmãos, porque se a doença se propaga, como Himeneu e Fileto propagaram um câncer, nós aqui que pregamos o verdadeiro evangelho, irmãos, propagamos saúde espiritual. Diga glória a Deus. Segundo lugar, irmãos, nós caminhamos já para o segundo ponto. O alvo de todo crente o alvo de todo crente em Jesus Cristo deve ser a maturidade cristã e sua conformidade com Cristo. Se você quer ser um crente saudável para se apresentar aí na lista do Ministério de Integração, de famílias, de educação, de juventude para servir com saúde, você precisa buscar duas coisas: maturidade cristã e conformidade com Cristo. Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, a maturidade, a medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Dr. Andrew Murray diz o seguinte, está aí na capa do seu boletim, na última página do PG, não precisa notar não, a citação está aí, pode olhar na parte do PG. Dr. Andrew Murray diz assim: a conformidade com o mundo não pode ser vencida por coisa alguma, a não ser pela conformidade com Jesus. Se o homem não for semelhante a Jesus, irmãos, ele vai ser igualzinho ao mundo. Mas se ele se parecer com Jesus e for conforme Jesus, o mundo vai saindo dele aos poucos. Porque, na verdade, onde Jesus está, irmãos, o mundanismo vai embora. Toda ovelha de Jesus Cristo deve procurar atingir a medida da plenitude de Cristo. Todo crente que tem saúde, precisa ter saúde, foi chamado a amadurecer. Você nasce para crescer, cresce para viver, vive para amadurecer, amadurece e morre. Esse é o ciclo da vida. Se você não está passando por esse ciclo, você está doente. Pensa uma criança que nasceu, já tem uns 4, 5 anos, 6 anos e não cresceu nem 1 centímetro. Pode procurar. Tem nanismo, tem alguma coisa, tem alguma disfunção. Você nasceu para crescer. Amém, irmãos?
na vida espiritual também você foi chamado para crescer e para amadurecer. Efésios 4,14 diz, para que não sejamos mais meninos. Efésios 4,14. 1 Coríntios 13,11, Paulo diz, quando me tornei homem, deixei para trás o quê? As coisas de menino. A gente precisa crescer, irmãos. Hebreus 5, 13, 14, o autor aos Hebreus, desconhecido é o autor, ele diz assim, quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos. Hebreus 5, 13 e 14. Deus quer que você cresça. Quer acessar a sua saúde espiritual hoje? Procure então crescer. O desafio do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, para que entrasse no caminho da maturidade, experimentasse crescimento, é um só: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quando pensamos em crescimento, e quando Paulo diz então que devemos chegar à estatura, à medida, o que Paulo está dizendo aqui? A palavra medida, estatura, é do grego relíquia, está aí na pastoral, eu coloquei isso aí no boletim. A palavra relíquia significa então que todos os que são maduros são na verdade uma raridade. É quase que cantar Anderson Freire. Isso é uma raridade, viu, crente? Que o que tem de crente imaturo hoje não está brincadeira. Mas quando você acha um crente maduro e experiente, você diz assim, relíquia é a palavra, maduro, tem a medida, a imagem de Cristo Jesus. Quem não sabe qual é o seu alvo, nunca vai conseguir alcançar o seu alvo. Quem não colocar como alvo amadurecer e crescer, obviamente vai passar pelo nanismo e pela falta de saúde espiritual. Mas quando nós miramos como alvo de nossa vida cristã crescer, irmãos, nós crescemos. Deixe-me dizer uma coisa, arrependimento e fé são graças que recebemos, não alvos que alcançamos. Repito, arrependimento e fé são graças que recebemos, não alvos que alcançamos. Mas a maturidade cristã é um alvo que perseguimos, e por misericórdia e graça divina, através da vida com Cristo, nós alcançamos. Diga aleluia! É Jesus e mais nada. Você sabe para que o Pai Celestial criou seus filhos? Você sabe para que, o que Ele espera e o que Ele deseja que seus filhos vivam e façam? Cada crente precisa responder essa pergunta, e Paulo a respondeu em Romanos 8:29. Romanos 8:29. Deus nos chamou e Deus nos criou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Repita junto, Alberto, comigo, para sermos conforme à imagem de seu Filho. Homem ao máximo está, anos-luz na frente dos irmãos aqui, Não tem um homem ao máximo da igreja que não sabe essa verdade. O nosso plano, a nossa meta, a nossa direção e a visão de Deus é em presciência, irmãos, em presciência. A presciência divina e o propósito divino nos dizem que Deus nos fez para sermos conformes à imagem de seu Filho. E aqui então aplico o que é saúde espiritual. Saúde espiritual, irmãos, é andar nos exemplos que Cristo andou. 1 Pedro 2:21, seguir as suas pisadas. Saúde espiritual é andar como Ele andou e fazer tudo o que Ele fez. 1 João capítulo 2, versículo 6. Se você quer saber o que significa ser um homem espiritual e ter saúde espiritual, vá comigo a 1 Coríntios 15, por favor, e nós vamos aplicar agora o sermão. 1 Coríntios 15, 45 a 49 diz assim, 1 Coríntios 15, 45 a 49 diz assim, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, Jesus, espírito vivificante. 46, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era o pó da terra. O segundo homem é da onde, irmãos? É do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu são semelhantes a quem? Está falando de quem, irmãos? Jesus, viu, Cezinha? Jesus. Assim, como tivemos a imagem do homem terreno, teremos a imagem de quem, irmãos? Do homem celestial. Deixa eu dizer uma coisa para você, o plano de Deus era que todo homem tivesse a imagem de Deus, porque Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Mas o pecado jogou isso por terra. O pecado, irmãos, é a maior doença do homem. Lembra do sermão do domingo passado? É para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar o quê? Pecados. Porque é por causa do pecado que nós padecemos todas essas doenças aí, irmãos. O primeiro homem,
perdoe. O primeiro homem tem nele a imagem do homem típico pecador. E todos os que se espelham na imagem do primeiro homem terão a típica imagem do pecado. Ou seja, vamos reproduzir. Quem nasce espelhando sua vida no primeiro Adão, espelha a sua vida e guia a sua vida no homem do pecado. Ou seja, você está pegando uma forma ruim e fazendo cópia, está entendendo? É produto em série. Por isso a palavra de Deus diz, Romanos 1,27, por isso que a palavra de Deus diz em Romanos, né? 5,12, a morte passou o quê? A todos os homens. Por que a morte passou a todos os homens? O homem do pecado pega Adão e a cópia de Adão e a forma de Adão e tira a cópia. E toda a cópia de Adão é uma cópia o quê? Espiritualmente o quê? Corrompida. Porque a forma é defeituosa. Mas a Bíblia diz que aquele que quer ter saúde espiritual tem que morrer para Adão, morrer para o primeiro homem, absolutamente negar aquele pecado, reconhecer que aquilo era pecado e nascer para ser um segundo homem, o segundo Adão. Quem, irmãos? Jesus Cristo. O homem que tem em Jesus o privilégio de nascer de novo, tem o privilégio de ver corrigida a sua matriz. Ele passa a ser produzido, irmãos, por uma nova forma. Essa nova forma gera um novo homem que é gerado à imagem e semelhança de Cristo, apontando não para a terra, mas para o céu e para a vida eterna. Amém, irmãos? Isso é o Evangelho. Quer ter saúde? Ouça o que Jesus Cristo conversou com Nicodemos. O que nasce da carne, João 3,6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é o que, irmãos? Espírito. Ele disse, não se surpreenda pelo fato de eu então dizer a você, necessário é que você nasça de novo. A natureza do homem passa a reproduzir homens pecadores. A natureza de Jesus produz homens salvos pelo Salvador, homens conforme a sua natureza, homens não para esta terra, homens para o céu. É quando nasce de novo o cristão que nós rompemos com a velha natureza. É quando nascemos de novo que nascemos espiritualmente para uma nova vida com Jesus, com aqueles que são nossos, com a igreja, com a nossa família. O objetivo do novo nascimento é levar o homem a cumprir o propósito original de Deus e da criação. Repito, o objetivo do novo nascimento é cumprir o propósito original da criação, tornar o homem a imagem e semelhança de Deus, é ser conforme a imagem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quer ter saúde espiritual? Você precisa trocar essa forma velha sua, pela nova forma que é Jesus. É Jesus ou nada. Terceiro e último lugar, irmãos, nossa saúde espiritual está diretamente relacionada com a formação de Cristo em nós. Terceiro e último ponto, Hugo. Nossa saúde espiritual está diretamente relacionada com a formação de Cristo em nós. Gálatas 4,19 diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Para que Cristo seja formado em cada um de nós, será preciso que cada cristão seja renovado no seu modo de pensar e seja revestido em um novo homem. Efésios 4:23. Não existe como ter saúde espiritual sendo um homem nascido em Adão, gerado em Adão e vivendo como Adão. Você é um pecador e tem prazer no pecado. É preciso trocar essa matriz, é preciso refazer essa cópia, é preciso abandonar aquela velha matriz e com uma nova matriz ser um novo homem. Efésios 4:23. Um novo homem criado à imagem e semelhança de Deus, e esse é Jesus. A Bíblia, irmãos, nos orienta a nos contentarmos com o que temos, mas a Bíblia nunca nos orientou a nos conformarmos com quem nós somos. Todo cristão precisa ser revestido de um novo homem, criado à imagem e semelhança de Deus, e isso só é possível quando o homem se entrega a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para fazer dele uma nova criatura. Gálatas 4:19, repito, novamente diz Paulo, estou sofrendo, até que Cristo seja formado em você. O que é que isso significa, aplicando e encerrando aqui o sermão? O que significa Cristo formado em nós? Cristo formado em nós, literalmente, nos textos aplicados, é Cristo presente na nossa forma de viver. Cristo presente onde nós vivemos, onde nós andamos, onde nós comemos, onde nós trabalhamos, onde nós somos quem nós somos. Sabe como você sabe que Cristo está formado em você? Você sabe que Cristo está formado em você quando você fica sozinho e ninguém está vendo. E tudo que você faz ali se parece com Jesus.
Quando um homem me pergunta, pastor, como eu sei se Cristo está formado em mim? Eu vejo pelos frutos. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando alguém pergunta, pastor, como é que eu sei que eu tenho saúde espiritual? Eu digo, olhe para os frutos. Como é que eu sei que eu estou doente? Febre, né? Não é isso? Diarreia, vômito, não é isso? Tem uma série de sintomas, cefaleia, e você vai encontrar uma série de sintomas para saber que está doente. É por isso que o médico diz que você está doente. Tem muitos sintomas. Alguém diz, como é que eu sei que eu sou um crente saudável? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí você pergunta, pastor, como é que eu adquiro uma saúde dessa? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Ah, se meu marido, se minha esposa, se eu fosse assim. Pode ser assim. Veja comigo Gálatas 5:24. Pode colocar na tela? Gálatas 5:24. Como é que eu alcanço essa saúde? Os que pertencem a Cristo, logo depois dos frutos do Espírito, olha como ele alcançou. Os que pertencem a Cristo Jesus fizeram o quê, irmãos? Crucificaram a carne. Com o quê? Com as suas paixões e os seus desejos. Irmãos, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Por quê? Já estou crucificado com Cristo. Quer ter saúde espiritual? Quer ter na sua vida a sua imagem, semelhança clara à imagem de Jesus? Efésios 4:24. Convido você a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, proveniente da verdade. Efésios 4:24. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero declarar hoje que você sai daqui com saúde espiritual. Abra sua Bíblia em Efésios 4:17. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Se você não desfruta do Evangelho que nós aqui pregamos e ainda não vive na dimensão do Evangelho que aqui hoje ensinamos, eu quero desafiá-lo hoje a crucificar a sua vida em Cristo. Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, crucificaram suas paixões e seus desejos. Abra sua Bíblia em Efésios 4:17 e 18. Eu queria que você lesse comigo agora. Efésios 4:17 e 18. E desafie você hoje a receber de Deus saúde espiritual. Você tem acesso. Só precisa crucificar sua vida com Jesus. Efésios 4:17 diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Por causa do que, irmãos? Da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Pastor, e como é que eu saio disso? Isso é um nó. Isso acaba com a família, acaba com o sacerdote. O marido vira um zero dentro de casa. Você diz, pastor, como é que eu acabo com isso? Termina para mim com Efésios 4:24. Pode colocar? Efésios 4:24. E você vai entender como Jesus tem saúde para o cristão e traz saúde à vida cristã. Convido você a revestir-se do que, irmãos? De um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente o quê? Da verdade. Não mais Adão. Não é mais Adão nem seu pecado. Não é Adão e a queda. Não é a disfunção, o desconcerto, a desarmonia, a mulher culpada, não é? Ele não. Sou eu e Deus dizendo, Senhor, eu sou pecador, mas eu quero que o Senhor pegue esse velho homem, coloque nessa nova forma. Eu quero ser formado nesse segundo Adão. Eu quero ser conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo.